Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a volta dos cursos presenciais sobre agronegócio. Vamos falar também sobre os preços da gasolina e do etanol. Vamos comentar sobre o pedido de suspensão do Ministério da Agricultura para os frigoríficos. E vamos falar sobre a importância da segurança alimentar do campo à mesa. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os preços da gasolina e do etanol. Segundo o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket-Log, o IPTL, o preço médio da gasolina estará 12% mais caro para os motoristas nos primeiros dias de outubro, quando o valor é comparado ao último período de baixa registrado em abril desse ano, que foi de R$ 5,69. A escalada de alta segue expressiva. Em outubro, os valores do etanol apresentaram a sexta alta consecutiva, com média de R$ 5,44. O valor, quando feito o mesmo comparativo com a última média de baixa de abril, ficou 19% mais caro nos postos, assim como na primeira quinzena de setembro. A gasolina mais cara foi comercializada na região centro-oeste, com média de R$ 6,52 após um aumento de 2,3% em relação ao fechamento do mês de setembro, sendo a maior alta de todo o país. No sul, foi registrado o menor preço médio do combustível, mesmo com avanço de 1,7%, e foi vendido a R$ 6,17. E o etanol teve na região a maior média comercializada de R$ 5,60. Isso nas bombas. No centro-oeste, mesmo com aumento de 1,59%, o litro mais barato foi comercializado na média de R$ 5,11. O etanol apresentou o valor médio por litro mais alto no Rio Grande do Sul, R$ 6,24. O combustível mais barato, por sua vez, foi comercializado em São Paulo a R$ 4,63. Você está cansado de sofrer com a impotência sexual? A Whey Plus Saúde trouxe para o mercado brasileiro um produto que é sucesso mundial. É o novo Organ Max Power, que vai ajudar a combater a disfunção erétil, dando fim à impotência sexual. Qualquer pessoa pode utilizar, é um produto 100% natural que não tem contraindicação. E hoje tem promoção. Ligando agora e adquirindo o kit, parcelamos em até 10 vezes sem juros e tem brinde especial. Ficando entre as 100 primeiras pessoas a ligar, ganhe um presente, um maravilhoso gel prolongador. Então ligue agora, 0800 887 0629. E agora vamos falar sobre o pedido de suspensão do Ministério da Agricultura para os frigoríficos. A decisão do Ministério da Agricultura de ordenar os frigoríficos que suspendam a produção de carne bovina destinada à China em meio à continuidade do embargo do país asiático ao Brasil preocupa o analista da Safras e Mercado, Fernando Iglesias. A medida indica que a retomada das vendas de carne bovina do Brasil para a China, que completou 46 dias agora na semana passada, deve levar muito mais tempo que o imaginado. Pelo menos é o que comenta a Safras e Mercado. A paralisação começou depois de uma decisão do governo brasileiro que suspendeu os embarques após a ocorrência de 2 casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecida como o mal da vaca louca, que aconteceu nos estados do Mato Grosso e também em Minas Gerais. Em um ofício circular que foi enviado aos chefes dos serviços de inspeção
de produtos de origem animal à Coordenação Geral de Inspeção e Coordenação Geral de Controle de Avaliação do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O Ministério da Agricultura também autorizou que os frigoríficos estoquem produto parado em contêineres refrigerados por um prazo de 60 dias. E agora eu vou conversar com o Agenor de Castro Neto. O Agenor, ele é o gerente regional da Reagro e nós vamos falar sobre a retomada dos cursos sobre agronegócio agora no pós-pandemia. Agenor de Castro Neto, comumente ou mais conhecido como Neto. Tá tudo bem, Neto? Tudo ótimo, Toninho. Graças a Deus. Como é? Vida nova depois da pandemia ou ainda está meio paradão? Não, vida nova, já estamos aí bem ativos, né? Retomando os trabalhos, principalmente presenciais, porque não paramos na pandemia, né? Mas muito focado no online, nas reuniões, videoconferências. Agora não, agora estamos na ativa também com os cursos e eventos presenciais. Bom, presenciais 100%? 100%, Toninho, mas um ponto interessante a sua pergunta aí, porque antes da pandemia a gente já trabalhava com ensino online, o Reagro trabalha com ensino online desde 2011, porém a pandemia acelerou o processo, né, de incorporação da educação online no meio rural. Como fez em outras áreas, também no meio rural foi muito forte esse movimento. E o que a gente percebeu? Várias pessoas experimentaram e gostaram, conheceram os benefícios do ensino online. Então, a questão da comodidade, da redução dos custos para participar dos eventos, enfim, uma série de benefícios, a flexibilidade de horários, ele poder escolher o horário, o melhor horário para ele para estudar. Então, todos esses pontos positivos caíram, vamos dizer assim, nas graças de produtores rurais, de técnicos de campo, de profissionais do agro em geral, e com isso a gente percebe que é algo que veio também para ficar. O que a gente acredita que vai acontecer, o que a gente vem percebendo na nossa realidade, né, da Faculdade Reagro, é que os cursos mistos ou híbridos ganharam muita força. Então, nós vamos continuar tendo os encontros online, o estudo à distância, enfim, porém com alguns momentos presenciais. Aí sim, para interação, maior interação, para troca de ideias, né? E atendendo aí às necessidades que o nosso público tem do olho no olho. O presencial, ele é importante, é peça-chave, né? É ali que se tira muitas dúvidas, é ali que você pega no boi, né? Sem dúvida. Que você sente o negócio ferver, né? Com então, certeza. Eu acredito que essa pandemia, e a gente já tem comentado isso aí, ela trouxe problemas e trouxe também uma série de soluções, quer dizer, ajudou muito. Esses cursos à distância realmente trouxe benefícios, sim, não resta dúvida. Agora, o híbrido é o que vai continuar, né? Isso não tem saída. A gente percebeu claramente, viu, Toninho, que o curso híbrido, ele mescla o melhor das duas modalidades. É verdade. Né? E isso atende bem os clientes, os alunos, os participantes. A turma gosta desse modelo ou está gostando. Então, a gente acredita que há uma tendência de que agora para frente os cursos híbridos realmente sejam mais realidade. Ô, Neto, pode falar. Não, eu só ia complementar uma informação que eu acho interessante, mas a gente não pode esquecer, né, Toninho, que além dos cursos, dos treinamentos, um outro tipo de evento que é muito demandado pela turma no agro são as feiras, exposições, os dias de campo, né? Você sabe bem, vocês organizam aí alguns deles. Então, esse tipo de evento, aí sim, 100% presencial, a gente vê que há uma tendência de retorno deles. Sim, claro, também. Claro. As pessoas estão sentindo falta, né, Toninho? E como? Então, eu me lembro de uma pesquisa recente que foi divulgada no início do ano pelo pessoal da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, aonde eles falam que agricultores, em torno de 90% deles gostam de eventos presenciais, como esses que nós falamos. É ótimo, é um meio de você adquirir até mais conhecimento. Exato. E dentre os pecuaristas, quase 80% deles também gostam desse tipo de evento. Então, é uma preferência nacional no agro. Não resta dúvida. Bom, e quais são os cursos hoje, Neto, que vocês já estão com inscrições abertas? Perfeito.
turmas presenciais para atender o estado de Goiás. Nós temos hoje 4 turmas, tá? 3 delas são focadas na pecuária de corte, até pensando no momento, enfim, momento do ano, pensando que a atividade de corte vive aí um momento aí de desafios, mas que vinha de um excelente momento, né? Então, esses 3 cursos são 2 capacitações em gestão na pecuária de corte, uma aqui em Goiânia, começando em novembro, e outra em Rio Verde, também começando em novembro. Além dessas 2 capacitações com foco no pecuarista, no gerente de fazenda, a gente tem também a pós-graduação em produção de gado de corte. Essa é direcionada para técnicos, para agrônomos, veterinários e zootecnistas. Mas pecuaristas com formação de nível superior também podem fazer. Essa pós vai começar em março do ano que vem. Então já é um curso que a gente está trabalhando esse ano para início em março do ano que vem. E por fim, um curso que eu gostaria de destacar é uma capacitação presencial também, 100% presencial, aqui em Goiânia, em gestão na produção de grãos. A gente tem visto vários pecuaristas que têm diversificado, que têm investido na produção de grãos e também os lavouristas tradicionais aqui do estado que estão apostando aí no crescimento, no desenvolvimento da atividade de cereais, né? Esse último curso que você falou, gestão em grãos, eu acho altamente importante. E aí vai um recado para você que é pecuarista e está nos acompanhando. Essa estrada não tem volta. Ou o pecuarista entra com lavoura, ou a vida dele pode ser mais curta, ou ele tem uma série de problemas. A agricultura hoje é peça-chave para o desenvolvimento rentável da pecuária. E pecuária hoje, pecuária de corte, não vive mais sem agricultura. É um caminho sem volta, passa a régua. Né, Neto? Isso mesmo, Toninho. A gente também tem percebido isso claramente dentro dos nossos clientes de consultoria e dentro também dos participantes do nosso curso. Essa associação de agricultura e pecuária, ela é muito positiva para o produtor. Então é isso aí. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, quiser conhecer, manda um e-mail lá para o Neto, agenor.neto@reagro.edu.br. Eu vou repetir, agenor.neto@reagro.edu.br. Neto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui e eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui para falar sobre os novos cursos, ok? Com certeza, Toninho. Muito obrigado. Valeu, Neto. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de carne bovina pelo Brasil e vamos falar também sobre a importância da segurança alimentar do campo à sua mesa. É um minutinho só, nós voltamos já. Desde que a conheci, não paro de pensar em você. Sentimentos mais fortes que a razão. Hoje, 6:30 da tarde. Te dou a vida. Só quem dirige uma Ranger sabe a emoção que é domar a raça forte. Chegou a nova Ford Ranger 2022. Aventura na cidade ou no campo. Agora, ainda mais conectada. Com o aplicativo Ford Pass. É a picape mais premiada do Brasil. Vencedora em 3 categorias da revista 4 Rodas. Motor diesel mais econômico da categoria. A mais valorizada na hora da revenda. Líder absoluta entre as top de linha do mercado. Faça um test drive nas concessionárias Ford. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano, presencial e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. Se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! No Grupo F da Liga dos Campeões, tudo está em aberto. E o maior artilheiro da competição estará em campo, liderando os Diabos Vermelhos rumo ao Tetra. Mas os italianos vão lutar até o fim para chegar mais uma vez ao mata-mata. Atalanta e Manchester United. Próxima terça, 15:45 da tarde. Liga dos Campeões da Europa, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e PlayStation, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de até 400 metros de profundidade. Com qualidade e rapidez, ela faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora vamos falar sobre a retomada das exportações de carne bovina pela China. Já está virando novela. Autoridades brasileiras estão perplexas, de acordo com reportagem que saiu no jornal Financial Times, após a China não retomar as importações de carne brasileira. No início de setembro, o Brasil suspendeu voluntariamente os embarques da proteína ao país asiático, depois da confirmação de 2 casos de doença da vaca louca em diversos frigoríficos nacionais. E de acordo com a publicação, muitos esperavam que, com nenhum sinal da doença, as exportações retomassem rapidamente. A suspensão já dura quase 6 semanas e o Brasil foi totalmente transparente com as autoridades sanitárias chinesas. Temos respondido prontamente a todos os pedidos de informação dirigidos ao Brasil. Além disso, solicitamos uma reunião técnica ainda não agendada pelas autoridades chinesas, que afirmam estar analisando as informações que enviamos. Pelo menos foi o que disse um funcionário do Ministério da Agricultura. Não podemos estabelecer uma data para a retomada das exportações de carne bovina para a China, porque a decisão não depende de nós, disse esse funcionário do Ministério da Agricultura. Ao jornal Financial Times, um executivo de um grande frigorífico disse estar surpreso que a suspensão tenha durado tanto e esperamos uma solução em breve, porém sem nenhuma garantia. A China é o maior destino dos produtos brasileiros. A suspensão, segundo a publicação, ameaça dizimar exportações de aproximadamente 4 bilhões de dólares por ano, ou seja, 21,8 bilhões de reais. E agora eu vou conversar com Cristiano Trevisan. O Cristiano, ele é diretor de vendas da Lindsay, uma empresa especializada em sistema de irrigação pivô central, e vamos falar sobre a importância da segurança alimentar do campo
à sua mesa. Cristiano Trevisan, muito bom dia, obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante que é irrigação, segurança de produção via irrigação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo tranquilo? Bom dia aqui do interior de São Paulo. Graças a Deus, tudo bem. Você está onde? Eu estou em Campinas. Campinas. O nosso escritório da Lindsay fica aqui em Campinas e a nossa fábrica fica na cidade de Mojimirim, aqui pertinho. É, pertinho aí, Campinas, São Paulo. Cristiano, agora esse ano foi bem típica a situação pela qual o setor agropecuário passou. E quem tinha irrigação teve sucesso. Quem não teve, infelizmente, perdeu muito boa parte das lavouras aqui no Brasil. Mas a irrigação é um sistema que está entrando para valer, principalmente na região centro-oeste, né? Tem muito espaço ainda, né? Sim, Antônio, o Brasil ainda tem muita coisa para crescer em relação à irrigação. E a agricultura, a gente gosta de dizer que é uma fábrica a céu aberto, né? Você precisa manejar tantas coisas, e maneja insumo, a janela de plantio, a qualidade da semente, a profundidade da semente que você coloca no solo. Você faz investimentos pesados em máquinas para poder fazer a semeadura da maneira correta. E talvez o insumo mais importante que existe é a água, e esse a gente não controla. Então o agricultor controla a quantidade de fertilizante, a quantidade de semente que ele coloca no solo, mas a água ele não controla. Com a irrigação, ele consegue colocar esse importante insumo no solo e na quantidade que ele precisa. Por isso que a irrigação acaba sendo hoje um grande diferencial na produtividade. Cristiano, como é que está a liberação de equipamentos de sistema de irrigação em propriedades rurais? Está muito difícil, porque já teve uma época aí meio complicada, muito complicada. Já tem assim, vamos dizer, está mais maneiro agora para poder comercializar e implantar o sistema de irrigação? Essa é uma boa pergunta, Antônio. Na realidade, as outorgas, elas são muito técnicas. O agricultor brasileiro está acostumado a fazer planejamento. Eu não quero entrar em polêmicas aqui, sim, tá? Mas quando a gente fala em falta de água, a gente vê a falta de água acontecendo no cenário urbano. A gente tem uma perda de água entre armazenagem, coleta, tratamento, distribuição nas casas muito grande. O agricultor trabalha de uma maneira diferente, ele faz projetos, ele mostra como é que é a captação de água dele, ele faz a armazenagem dessas águas até as de chuva, através de açudes. Porque, pensa bem, a gente tem no Brasil uma distribuição muito boa de chuva, no período de chuva. Só que essa água vai embora, ela não é armazenada. E o agricultor já tem como parte do processo do manejo em armazenar isso através de açudes e depois ao longo do ano usando a água na quantidade correta através de irrigação. Então, as outorgas para a agricultura, elas não estão complicadas, porque os projetos são muito bem feitos. E normalmente começam sempre com bastante antecedência. Quem está instalando irrigação hoje começou o processo de licenciamento e outorga dele há 2, 3 anos atrás. Então isso vem acontecendo de uma maneira muito tranquila, tá? E claro, reforçando, porque existe todo um planejamento para economizar água, para que você faça a captação e a utilização com bastante eficiência, para que você coloque, e vou usar uma palavra técnica aqui, né, só exatamente o que a planta precise em função da evapotranspiração dela, tá? Sim. Você não coloca nem mais nem menos água, Antônio. E um ponto muito interessante que eu venho observando é que com a entrada da tecnologia lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária, hoje nós temos aí já uma boa parte de pecuaristas fazendo uso da lavoura irrigada. Sai a lavoura, a soja, entra milho com capim, colhe-se esse milho, faz silagem, colhe-se o capim, faz silo, irriga isso aí que já vai estar lá na safrinha e nós temos mais uma safra de capim. E muita gente já está fazendo isso. Eu visitei agora recentemente uma fazenda, onde eles estão aí com 130 mil bois confinados, fazendo esse trabalho, produzindo o ano inteiro. Época da chuva, água da chuva. Época da seca, água da represa.
É verdade. E, Antônio, olha que interessante. Eu visitei outro dia um pecuarista também, como a tecnologia ajuda o manejo. Esse pecuarista, ele tinha, em 3/4 da propriedade dele, ele tinha a produção da matéria que o boi ia fazer o pasto. Ele tinha lá a gramínea que ele ia fazer o pastoreio. E num terço restante, ele tinha milho para fazer silagem. Agora, a quantidade que você coloca, a lâmina de água que você coloca para o milho e para a pastagem é diferente. Sim. E aí você consegue, através da tecnologia, fazer a programação do pivô para entregar uma quantidade de água nos 2/3 de pastagem e num terço restante uma outra quantidade de água para o milho ou para a braquiária ou para outra suplementação alimentar que ele está colocando lá. Então isso é uso eficiente, é você conseguir fazer as programações avançadas através do computador, do celular, para que a quantidade de água seja a correta e não desperdiçar. Outra coisa importante, nesse mesmo pecuarista que eu vi lá, existia previsão de chuva para os próximos 3 dias. Automaticamente o sistema de irrigação calcula e desliga o pivô porque ele sabe que existe uma chuva prevista. Ele não precisa usar a água que ele armazenou no tanque dele. Então essa tecnologia consegue, além de fazer o uso eficiente da água, também fazer o uso eficiente da energia elétrica, porque esse agricultor, esse pecuarista, economizou 2 recursos importantes, a água e energia elétrica. Curiosamente, os 2 recursos que a gente está tendo problema esse ano, né, Antônio? Pois é um fato interessante. Você estava falando aí e eu já comecei a viajar. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos pivô aí, o menorzinho seria o quê? Na faixa de 15, 20 hectares? Isso, exato. Nessa faixa, né? E talvez aí o maior, vamos botar uma média de 100, 120 hectares, mais ou menos, né? Aí no Centro-Oeste, bem mais que isso. Tem mais do que isso já, né? Bom, mas vamos trabalhar com pivô pequenininho, 20 hectares pivô. 20 hectares hoje de milho plantado com capim. Ou então, o sorgo boliviano gigante plantado com capim. O pecuarista consegue, com 20 hectares, tratar de, no mínimo, 700 a 800 garrotes. Olha, numa faixa com apenas 20 hectares. Quer dizer, ele precisaria aí de 600 hectares de área para colocar esses animais e ele apenas com uma área de 20, 25 hectares, por exemplo, ele consegue tratar aí de 600, 700 animais. Olha o tanto que a irrigação é fundamental. E, Antônio, e essa conta que você fez, ela fica ainda mais gritante num cenário que a gente vive hoje, em que as commodities estão com preços nunca antes tão valorizados. Verdade. O soja, o milho. Então, a referência do hectare irrigado para a irrigação, o retorno do investimento acaba sendo mais rápido também. E sabe uma coisa que eu reparei bastante, inclusive aí no Centro-Oeste também? Por conta da demanda mundial por alimentos, os estoques mundiais estarem mais baixos e os preços das commodities estarem mais altas, a gente tem um aumento do preço da terra. Sim, claro. O hectare está mais caro. Agora, para mim fazer expansão de terra ou irrigar para poder fazer 5 safras em 3 anos, é muito melhor eu fazer o crescimento vertical da minha propriedade do que horizontal, do que expandir através de compra de novas áreas. Então, isso também tem levado as pessoas a olhar a irrigação como um potencial de crescimento e produtividade vertical, não mais horizontal. Isso é uma realidade e pode ter certeza, eu acho que esse é um caminho sem volta também. Sem dúvida. O Brasil tem 3, 4% de área irrigada, do total de área plantada que a gente tem, é muito pouco quando comparado com países, por exemplo, como Estados Unidos, que tem uma situação muito parecida com a gente, né? Então existe muito espaço para irrigação. Bom, eu conversei com Cristiano Trevisan, ele é diretor de vendas da Lindsay, talvez aí uma das maiores empresas na área de comercialização de sistema de irrigação pivô central. Cristiano Trevisan, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, foi ótimo tê-lo aqui e eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque eu sei que tem muita coisa boa para a gente falar sobre irrigação. Um abraço e muito obrigado. Estou à sua disposição, Antônio. Um abraço aos colegas aí da tua região. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso
que deve fazer do seu próprio conhecimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.